Primeiro ano, tudo bem? Na aula passada vocês fizeram a leitura e análise de gráficos sobre os imigrantes no Brasil da página 58. Lá vocês viram a imigração para o Brasil de italianos, de espanhóis, de japoneses e assim por diante. Na aula de hoje vocês vão fazer a atividade 3, leitura e análise de mapa da página 59. Vamos lá? Conforme estudado no primeiro bimestre, o mapa é um importante instrumento de comunicação e de compartilhamento de informação. Para retomarmos os conhecimentos adquiridos sobre cartografia, analise e responda ao que se pede. Então nós vamos ver aí o mapa 1, estrangeiros residentes no Brasil 2010. Esse mapa está dividido em duas partes. O país que recebe estrangeiros e o país da onde saem os estrangeiros. O país que recebe os estrangeiros, no caso o Brasil, está representado em verde, e os países que pertencem aos estrangeiros está representado aí na cor marrom em suas várias tonalidades. Então, para representar também de onde está saindo esses estrangeiros, de onde está mais saindo esses estrangeiros, ou seja, a maior quantidade, ele está usando a flecha para representar essa informação. Temos aqui a legenda também, só que ela está reduzida, eu ampliei ela para vocês entenderem melhor. Então está aqui, ó, origem dos estrangeiros residentes no Brasil a partir de 2005. Aqui eu tenho a cor amarela e várias tonalidades da cor aqui em marrom. Então, o que essas cores representam? Representam a quantidade de estrangeiros que estão residindo aqui no Brasil a partir de 2005. O país que está na cor amarela tem de 2 a 50 pessoas residindo aqui no Brasil. Então vamos voltar lá no mapa. Então esses países que estão na cor amarela varia entre 2 a 50 pessoas até no máximo que esse país tem de pessoas morando aqui no Brasil. A cor marrom clara de 51 a 100 e assim por diante, tá? Até chegar aqui de 10.001 a 11.814 pessoas morando no nosso país, que saíram desse determinado país e estão aqui. Aqui nessa coluna ao lado está número de países por classe. Então, essa classe aqui da cor amarela tem 59 países espalhados pelo globo. Essa cor, 20, até chegar aqui dessa cor 2. Então, da cor mais escura tem 2 países que estão representados no mapa. Quais são eles? Os Estados Unidos e aqui do lado do Brasil a Bolívia. Então, essa classe tem apenas 2 países. Então, o verde é o Brasil, o branco não há ocorrência, ou seja, desse país não tem ninguém morando no Brasil, e o cinza são dados não disponíveis, ou seja, o país não disponibilizou informações para o nosso governo sobre esse assunto. E aqui do lado tem uma legenda um pouco menor e ela diz sobre a distribuição dos maiores grupos de estrangeiros a partir de 2005. E aí mostra a flecha em verde em diferentes espessuras, desde a mais fininha, que é de 2.001 até 4.000 pessoas, até chegar na mais larga, que é de 10.001 até 11.814 pessoas saindo desse país e vindo residir aqui no Brasil. Então, o título é Estrangeiros Residentes no Brasil. A legenda, ela fala sobre a quantidade de pessoas que estão morando aqui. As cores servem para mostrar isso. Quanto mais escura a cor, mais residentes. Quanto mais clara, menos. A flecha para mostrar de onde está saindo para onde está vindo. E assim por diante. Com base nessas informações, vocês vão responder para mim as questões abaixo. Questão A. Qual é o papel das cores e das setas para essa representação cartográfica? Então, qual que é a função da cor? Para que ela serve? O que ela nos informa? E qual que é a função da flecha, ou seta? Pensa aí, relembrando os conteúdos do primeiro bimestre. B. Esse é um mapa qualitativo ou quantitativo? Justifique sua resposta. Essa questão também é para relembrar os conteúdos do primeiro bimestre, onde envolviam lá os tipos de mapa. Mapa qualitativo, mapa quantitativo, ordenado, de fluxo e anamorfose. No formulário eu fiz uma adaptação dessa questão aqui, eu coloquei assim, ó, esse é um mapa qualitativo e ou quantitativo, justifique sua resposta.
Também retomando, é porque existem aí mapas que eles são feitos com mais de uma técnica. Eles podem combinar mais de uma técnica para representar a informação no mapa. Às vezes pode ter mapa que é mais de um. Ele pode ser de fluxo e ordenado, ele pode ser qualitativo e de fluxo e assim por diante. Então façam a leitura desse mapa mais atentamente e retomem o conteúdo aprendido no primeiro bimestre, pensem e respondam essa questão. C. Identifique os principais países com o maior fluxo de residentes no Brasil em 2010 e apresente os motivos pelos quais essas populações são atraídas para o Brasil. Vocês vão olhar no mapa e vão identificar de qual país vem mais estrangeiros morar no Brasil. Então, parte dessa resposta está no mapa. E os motivos pelos quais essas populações são atraídas para o Brasil. Então, que motivo faz essas pessoas virem para cá? Eu vou disponibilizar um texto de apoio e vocês vão fazer a leitura, análise e interpretação dele e vão ter aí uma parte da resposta. Questão D. De quais hemisférios originam-se esses fluxos migratórios? Então vocês vão pegar por base aqui a linha do Equador, que está aqui. Ela divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E vocês vão ver de onde está saindo a maior parte das flechas. Aí vocês vão ter a resposta dessa questão. Então, com base nisso, respondam a D. E a última, a questão E, é: comparando o gráfico dos imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX, da questão anterior, com o mapa Estrangeiros Residentes no Brasil 2010, mencione as semelhanças e diferenças em relação às origens dos grupos de imigrantes e os meios de transportes disponibilizados para o deslocamento. Aqui ele coloca da questão anterior, mas na verdade é da atividade anterior, que era o gráfico que vocês viram na outra aula. Então ele quer que vocês comparem o mapa com o gráfico e identifiquem as semelhanças e diferenças. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar aqui o gráfico. Alemães. Eles, no final do século XIX, início do século XX, eles vinham para o Brasil. Nesse mapa aqui, eles continuam vindo, sim ou não? Se sim, é uma semelhança. Se não, é uma diferença. Por exemplo, em 2010, os estrangeiros que vieram para o Brasil, eles utilizam meios de transporte. Esses meios de transporte são os mesmos que eram utilizados no século XIX, no final do século XIX e início do século XX? Se sim, é uma semelhança. Se não, é uma diferença. Então vocês vão buscando aí analisar essas semelhanças e diferenças nesses dois instrumentos, tanto no mapa como no gráfico. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e até mais.